Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Dessa vez com a dica do nosso querido irmão Silvionei Ramos, mais uma dica sensacional do nosso irmão Silvionei. E eu quero me dirigir exclusivamente, apesar de ter muitos inscritos aqui que estão em outros países, Portugal principalmente, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, enfim. Obrigado a cada um, irmão, que está aí, né, espalhado pelo mundo, mas eu quero me dirigir especialmente àqueles que estão aqui no Brasil e acham que o país é pobre mesmo, que nós precisamos de tudo e que se não for a boa vontade e a caridade dos estrangeiros, nós é que vamos morrer de fome, quando na verdade é o contrário. Essa matéria não deixa sombra de dúvida e veja que é a própria mídia que está relatando isso. Claro que jamais eles vão falar como deveria ser falado, dando a notícia como ela é. Mas nós estamos aqui para mostrar a verdade a você. Então essa matéria está no G1, é muito recente, de 25/8/2022. E o título dela é esse aí, ó. China enfrenta a pior onda de calor da história recente. Rios e lagos secam, falta de água para plantio e a indústria tem escassez de energia. Você ouviu aqui a matéria? A onda de calor já dura 75 dias. Já são 12 dias a mais do que o recorde anterior, que foi em 2013, segundo a própria matéria. As temperaturas seguem acima de 40 graus em diversas regiões do país. Então, meus irmãos, o Brasil não só é a terra mais rica do mundo, está se provando isso, como pode ser a se tornar a única terra a sustentar a vida nesse mundo. Não é brincadeira as riquezas que tem aqui. Mais do que nunca, o povo brasileiro tem que saber disso, dessa realidade. É a nação mais rica e talvez possa se tornar a única a sustentar a vida, dentro de um período muito em breve. E se essa é a realidade, nós precisamos procurar os políticos que defendem ideias parecidas com a de Dr. Enéas. A Maria Lúcia Fatorelli, por exemplo, ela tem lutado muito por leis mais justas para tirar o país desse estado de colônia. Mas é incrível, meus irmãos, você vê lá o canal Auditoria Cidadã da Dívida, tem 73 mil inscritos, não tem 100 mil ainda. Ela fez uma live com diversos especialistas comentando sobre a luta deles, né, para conseguir colocar um teto nos juros, para que não seja essa avacalhação que é, cada um que cobra o que pode, literalmente, e ela tá tentando aí uma campanha, né, pelo limite de juros, um projeto aí, pelo menos um projeto. Olha como a briga é grande com esses gigantes, meus irmãos. E o povo brasileiro deveria ser a força, o empurrão que eles precisam para que isso fosse aprovado, exigir isso aqui. Mas as pessoas estão discutindo nesse momento por Lula e Bolsonaro. Enquanto isso, as notícias estão aparecendo, ó. É óbvio que elas jamais vão ser ditas como se deve, mas está aparecendo, ó. A China vive a onda de calor mais intensa de sua história recente. Segundo o monitoramento do Centro Climático de Pequim, um órgão governamental, o fenômeno começou no dia 13 de junho e é considerado mais severo, com base em 3 critérios: intensidade do calor, área geográfica atingida e duração. A onda de calor já se estende por 75 dias, 12 a mais do que o recorde anterior, que era em 2013. O Centro Meteorológico Nacional diminuiu o grau de intensidade do alerta vermelho para laranja após 12 dias do nível máximo. Mas ainda assim, as temperaturas seguem acima de 40 graus em diversas regiões do país. Quase 1.500 observatórios climáticos na China registram temperaturas acima de 37 graus. A quantidade de registro de mais de 40 graus bateu recordes também. Neste ano, o número médio de dias seguidos de altas temperaturas na China é de 12 dias. Em períodos normais, essa média é de 6,9 dias. Uma das regiões mais atingidas foi Chongqing, no sudoeste do país. Na quarta-feira, as imagens publicadas em redes sociais mostraram residentes dessa área desmaiando por causa do calor intenso durante os testes obrigatórios do Sunga-Bonga. A cidade de Chongqing chegou a registrar 45 graus, foram 11 dias de temperaturas acima de 40 graus. Os cientistas já disseram que eventos climáticos extremos no mundo inteiro têm se tornado os mais frequentes devido às mudanças climáticas. A média da temperatura da China subiu mais rapidamente do que a do mundo nos últimos 70 anos e vai continuar significativamente alta no futuro, de acordo com o governo local. O Departamento de Clima do país afirmou em uma avaliação publicada no começo de agosto que a região é sensível para mudanças climáticas e que as temperaturas subiram 0,26 graus por década, né, a cada 10 anos, desde 1951 que isso vem acontecendo. O resto do mundo registrou uma alta de 0,15. Então, a China está muito mais acima da média mundial, que é de 15 graus mais quente por
década, né? A cada 10 anos. E eles continuam aqui dizendo que no futuro o aumento da temperatura média regional da China vai ser significativamente mais alto do que o resto do mundo, disse Yu Wang, vice-diretor do Centro Nacional de Clima na China. A seca resultante do calor foi responsável por deixar navios encalhados por uma crise de fornecimento de energia hidrelétrica e obrigou as principais cidades a usar menos luz elétrica. Por causa da falta de água nos reservatórios para geração de energia hidrelétrica, foi preciso acionar usinas a carvão, que são mais poluentes. Então, olha a contradição aqui, meus irmãos. Presta atenção aqui. Ao mesmo tempo que eles querem proibir você de ter o seu carro, ao mesmo tempo que eles querem proibir o agronegócio, né? Tem países lá como a Holanda que está sendo radical em cima disso. Com a falta de água, os próprios países que supostamente estão querendo proteger o mundo e o meio ambiente começam a usar energia que polui muito mais, à base de carvão. Então isso aqui por si só, meu irmão, era para as pessoas parar para pensar e dizer, mas como é que pode um absurdo desse? Como pode? A questão aqui vai muito mais além do que está sendo apresentado. Eu quero que você escute bem essa matéria, porque dá para você entender isso na própria matéria. É só você olhar com os olhos despertos. Olha só, as altas temperaturas atrapalham o plantio e desenvolvimento de produtos agrícolas, ameaçam o gado e forçaram indústrias a fechar em algumas regiões do país para garantir o fornecimento de energia elétrica às residências. O maior corpo de água doce do país encolheu em mais de 2/3 de seu tamanho. Os países também sofrem com incêndios, especialmente em regiões centrais do país, próximo do rio Yangtze. Esse rio é a hidrovia mais longa da Ásia. Aqui uma nota, né, de Lin Zong, professor da City Universidade de Hong Kong, que estuda o impacto da mudança climática na agricultura, diz que os problemas causados pela falta de água na lavoura podem ser alastradas para outros setores ligados à produção de alimentos e que podem haver uma alta de preço de comida ou até mesmo uma crise de ofertas de comida, se a situação se tornar mais severa. E qual é o país que está, por enquanto, né, meus irmãos, enquanto o Criador ainda permite, que não está tendo esses problemas aqui com o clima? Qual é o país? Aí você lembra de quem? Do Brasil. Mais uma vez. Aí é que vem a bomba, a verdadeira bomba. Se você já prestou atenção, meus irmãos, em filmes apocalípticos e séries, uma coisa que é unanimidade, não importa qual seja a história, um asteroide que está caindo, uma invasão alienígena, zumbis, a população virando zumbi, não interessa qual é a catástrofe que eles criam na fantasia. Mas todos são unânimes que, quando chega a situação de caos, a primeira coisa que perde o valor é o dinheiro, correto? Então, se o dinheiro perde o valor, a riqueza passa a ser o que realmente sempre foi riqueza: água, comida, terra fértil. As tretas antigamente, nas épocas medievais, eram feitas justamente, eram travadas por conta disso. As pessoas queriam estar mais próximas dos rios, queriam estar mais próximas das árvores frutíferas, queriam estar mais próximas das terras férteis. Então, se construía cidades ali próximo, tudo para que isso fosse mais fácil a vida no dia a dia. Com o invento do dinheiro, isso foi mudando. Lugares que não seriam jamais escolhidas, não teriam esses recursos, foram criadas grandes mesmo, cidades. Você vê, por exemplo, Las Vegas, né? Las Vegas é criado em um deserto. Las Vegas é pior do que o nosso Nordeste aqui. A região ali realmente é muito inóspita, né? Mas foi construído Las Vegas, você viu em filmes, né? E as pessoas desejam ir lá visitar. Por quê? Porque foi feito um marketing muito grande e foi investido muito dinheiro na sua infraestrutura. Tudo isso foi possível por causa do dinheiro. Mas isso sempre foi uma ilusão, meus irmãos. Na hora que você está com fome, e se você já viajou por alguma estrada muito longa, muito deserta, não importava se você estava com os bolsos cheios, o que você queria era comida. Se você sentiu sede, o que você queria era água. O seu dinheiro tem valor porque você sabia que era possível trocar por essas coisas assim que você encontrasse civilização. Mas a natureza continua sendo a natureza. O real valor disso sempre foi zero. O único valor disso é porque você consegue fazer pessoas trabalharem, você consegue trocar por coisas que você precisa. Agora, preste atenção. Se o mundo de fato está superaquecendo, se os rios vão começar a secar, se as temperaturas vão fazer as pessoas desmaiarem daqui para frente, e aí eu tenho uma dúvida se isso realmente acontece somente pela natureza, temos outras matérias aqui para fazer, eu vou ver como é que eu faço isso, mas eles já admitem que eles estão soltando raio laser no meio do nada. Eles atiram esses raios, mas dizem que é para fazer pesquisa e que não afeta o clima. Mas tem imagem, inclusive eu já mostrei aqui em outros vídeos, esses raios vindos dos satélites e batendo aqui no chão. Ninguém sabe o que fazem. E tinha umas denúncias de um pessoal que dizia que logo após ver esses raios começavam os incêndios. Então eu perguntava, será que esses raios podem ser de calor? Podem ser ultravioletas? Não sei. Até agora isso nunca foi confirmado, mas tem as imagens.
e tem matéria da grande mídia, eles explicando que aquilo ali é só testes. Depois eu trago para vocês. É igual aquela questão também dos aviões, que a gente falava o tempo todo, olha, esses rastros químicos, não, mas são trilha condensada, é só o avião que fica muito frio, aí começa a evaporar e vira aquele rastrozinho, mas a gente notava que o outro, né, o químico, ele não desaparecia rapidamente, ele ficava gelatinoso e virava tipo uma nuvem. Era como se o céu ficasse coberto por um grande nevoeiro. Depois de muito tempo, passou-se quase uma década depois, aí nós tivemos aquele carnaval e vai ser repetido no próximo ano, impedindo as chuvas, né? Olha, nas grandes cidades não é para chover. Então os caras literalmente alterando o clima. Que o clima está alterado, meu irmão, eu não discuto isso. O que eu discuto é por conta do que eles falam, por essa coisa que hoje é consenso e não pode mais ser contradita, ou é por conta de certas pesquisas que nós nem sequer ficamos sabendo, não é oficial. A pergunta que eu faço a você é essa, e aí eu deixo com você, eu não estou afirmando nada aqui, deixar bem claro para quem vai analisar esse vídeo. Eu não estou dizendo que é A ou B, eu estou dizendo que existem essas possibilidades, tá certo? Que é consenso, né? O mundo está superaquecendo e ponto final. Agora, eu, né, particularmente, humildemente, aqui no meu cantinho eu penso, mas é porque é a natureza mesmo ou porque tem pesquisas que levam a isso? Então, eu deixo com você também isso aí. Enfim, o meu objetivo aqui era mostrar para vocês, meus irmãos, o quanto essa terra chamada Brasil é de fato rica, porque além dos rios que a gente consegue observar, que conseguem mover a nossa energia, veja o tamanho desse país, né, a quantidade de pessoas, é um país continente, e mesmo assim as nossas águas, a nossa energia vem de fontes limpas, que outros países também queriam ter, mas não têm. E fora toda essa água que a gente vê, nós ainda temos terras férteis e por baixo dessa terra ainda tem muito mais água do que o que se pode ver por cima. Então é um país verdadeiramente rico, meus irmãos, e que já deveria, né, se não fossem os nossos políticos que são contra o seu povo e contra a sua nação, odeiam tudo que é do Brasil, esse país já merecia o seu lugar de potência mundial, porque de fato é uma potência. É como o Enéas dizia, quem não tem energia, quem não tem água, quem não tem comida, não tem nada. Não interessa quantos milhões de diamantes possua, que nem é isso, né? É dinheiro digital, dinheiro criado a partir do nada, muito maior do que a produção interna bruta de cada país. Os caras têm muito mais isso nos computadores do que é gerado em riqueza real. Com esse dinheiro fictício, eles compram as riquezas reais. Então, meus irmãos, é por isso que eu tenho alertado aqui, tanto contra o Lula, contra o Bolsonaro, porque ambos percorrem a mesma estrada, cada um do seu jeito, cada um operando de uma maneira, mas no fim, um quer um governo único e mundial e escancara isso, que as nações não devem ter soberania, que esse é o Lula, e o outro quer entregar todas as riquezas que nós temos aqui na mão de grandes empresas, e essas grandes empresas pertencem à elite, né? Você imagina uma China, né, com esses problemas todos, compra a água brasileira, você acha que eles vão pensar duas vezes em dar um jeito de levar isso daqui e deixar o povo aqui realmente precisando? Então tudo isso está na cara, meus irmãos, está na cara, né? Mas aí eles falam de economia e aí eles apresentam gráficos e olha, o país vai prosperar, eu quero ver se o povo vai comer o dinheiro que nem sequer chega a entrar. Enfim, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, gostaria de saber a sua opinião, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos, fui!